Com o novo filme do Homem-Aranha chegando aos cinemas, vale lembrar que Peter Parker já teve várias versões alternativas nas HQs da Marvel. Na série E se, a Marvel explorou realidades onde pequenos detalhes mudam completamente o destino do Homem-Aranha. A primeira versão importante é o What If 1, de 1977, e se o Homem-Aranha tivesse entrado para o Quarteto Fantástico. Nessa história, Peter Parker entra para a equipe e o grupo passa a ser chamado de Quinteto Fantástico. A ideia parece positiva no começo, mas a presença do Homem-Aranha altera a dinâmica da equipe e muda o destino de personagens, como o da Sue Storm. Essa história é importante porque foi justamente a primeira edição da linha What If da Marvel. Outra versão marcante aparece em What If 7, e se Flash Thompson tivesse sido picado pela aranha radioativa. Aqui Flash ganha os poderes no lugar de Peter Parker. O problema é que ele não tem o conhecimento científico de Peter, isso muda completamente a trajetória do personagem, mostrando que os poderes da aranha não bastam. A inteligência, a responsabilidade e o caráter de Peter são partes essenciais do Homem-Aranha. Também existe uma história chamada E se o Homem-Aranha tivesse escolhido o show business em vez do heroísmo? Em What If 19, Peter Parker abandona o anonimato e se torna uma celebridade. Essa versão mostra um Peter mais interessado na fama do que na responsabilidade heróica. É uma inversão direta da origem clássica do personagem, onde a morte do tio Ben transforma o Peter em alguém guiado pela frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades". Uma das versões mais trágicas é do What If 24. E se Gwen Stacy tivesse sobrevivido? Nessa realidade, Gwen não apenas sobrevive, como também descobre que Peter Parker é o Homem-Aranha. Os dois chegam perto de se casar, mas a paz não dura muito. A identidade de Peter acaba virando um problema público, mostrando que salvar Gwen não significa automaticamente um final feliz. Outra versão muito famosa é se o Homem-Aranha tivesse se casado com a Gata Negra. Em What If 22, Peter Parker e Felicia Hart, a Gata Negra, seguem um caminho romântico diferente. Só que essa relação traz consequências perigosas, principalmente quando vilões do Homem-Aranha como Homem-Aranha e Abutre descobrem a identidade do Homem-Aranha. Também temos uma versão sombria envolvendo Ben Reilly. E se o Aranha Escarlate tivesse matado o Homem-Aranha? Em What If 86, Ben Reilly, o clone do Peter Parker, mata o Homem-Aranha e passa a lidar com as consequências disso. Essa história é importante porque mexe diretamente com a fase da saga do clone e mostra como a identidade do Peter poderia ser substituída de uma forma muito mais trágica. Outra realidade interessante é o What If 76. E se o Peter Parker tivesse destruído o Homem-Aranha? Nessa versão, Flash Thompson é picado pela aranha no lugar do Peter, mas usa os poderes de forma perigosa. Peter continua sem poderes, mas precisa usar sua inteligência para enfrentar uma versão corrompida do Homem-Aranha. Essa história reforça que Peter não é essencial apenas por causa dos poderes, mas pela mente e pela moral dele. E uma versão mais importante para o legado do personagem é Mayday Parker, a Garota Aranha. Em What If 105, a filha do Peter Parker e da Mary Jane se torna uma heroína aracnídea. Essa edição marca a primeira aparição da Mayday Parker e depois ganharia mais destaque em seu próprio universo. A própria Marvel destaca essa edição como a primeira aparição do personagem. No fim, essas versões alternativas mostram uma coisa importante: o Homem-Aranha não é definido apenas pela picada da aranha, ele é definido pelas escolhas que faz depois dela. Mas a essência do Homem-Aranha continua sendo a mesma: responsabilidade, sacrifício e consequência. Com o novo filme chegando, essas histórias são importantes porque mostram quantas possibilidades existem para o futuro do personagem nos cinemas. Qual dessas versões alternativas você gostaria de ver adaptadas para as telonas?